E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá então, vamos seguir o nosso estudo, vamos dar continuidade a mais uma aula. E pessoal, se você clicou aí para assistir a aula de equações e inequações modulares, antes de qualquer coisa você deve ter assistido a aula de módulo em R, tá? E de funções modulares. Essa aula aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, esse material, ele antecede essa de agora, de equações modulares e inequações modulares. Gente, e ela antecede, por quê? Porque eu quero que vocês agora vão começar a construir o nosso material e antes de qualquer coisa, vocês devem dar ênfase a isso aqui, ó, a definição de funções modulares. Que lá no início dessa primeira aula eu me preocupei em fazer com que vocês entendessem muito bem, porque agora a gente vai usar e muito essa definição, tá? Gente, essa definição, e aí eu vou puxar o material aqui da nossa aula a partir de agora. Olha só, eu preciso que a gente sempre lembre daquela definição, tá? Tudo que a gente vai usar para resolver sobre equações modulares e posteriormente resolver inequações modulares vai ser justamente em cima da definição. Então, gente, olha só, tu vem aqui num cantinho, tá? Antes de qualquer coisa e coloca, ó, toda vez que a gente estiver falando de módulo de x, a gente sempre tem duas possibilidades para esse módulo de x, tá? O módulo de qualquer número x vai ser o próprio x. Isso, ele vai ser o próprio x quando o x ele for positivo ou zero. Mas o módulo de x também pode ser o oposto de x. E ele vai ser o oposto de x quando x for menor que zero. Então, galera, não esqueçamos disso, tá? Que o módulo de x é sempre o próprio x ou o oposto de x. O módulo de qualquer número x é o próprio x ou o oposto de x. Gente, e essa definição, ela vai bater muito de encontro com aquilo que eu falei para vocês lá no início da nossa primeira aula de funções modulares, de módulo nos números reais. Por quê? Porque, galera, quando a gente está trabalhando com equações modulares, aqueles materiais de resumo, aqueles materiais rápidos, que eles funcionam muito bem para as outras áreas, muitas vezes eles não funcionam para a matemática. E eu falo isso, gente, sabe por quê? Porque se vocês pegarem aqueles materiais de resumo, eles vão dizer para vocês olhar, eles vão sugerirem propriedades para vocês resolverem as equações modulares e mais propriedades para vocês resolverem inequações modulares. Gente, não precisa de propriedade, é só definição, só. Então, olha só, eu peguei aqui 5 exercícios dos mais diversos vestibulares, tá? E exercícios que eles contemplam, esses 5 exercícios, eles contemplam todos os tipos de equações modulares, todos. Então, por exemplo, essa daqui, ó, tá? A soma das raízes da equação modular tal é tanto. Gente, olha só, esse aqui eu não vou nem citar, esse exercício eu não vou nem citar a nossa definição. Sabe por quê? Porque, primeiro passo, esse é aquele exercício que de forma empírica a gente já sabe resolver. Quer ver? Pensa nesse módulo aqui de fora. Edinho, como assim? Esquece o que está aqui dentro, ó. O que está aqui dentro eu estou destacando aqui com o meu marca-texto, tá? Então, o que importa, esquece o que eu destaquei no marca-texto. O que importa é o seguinte, ó. A gente tem módulo de alguém dando 6. Galera, a gente está calculando o módulo de alguém e está dando 6. Galera, quando a gente calcula o módulo de alguém e está dando 6, é porque esse alguém é quem? Ah, Edinho, esse alguém ele pode ser 6 ou esse alguém pode ser menos 6. Claro, o módulo de 6 dá 6, mas o módulo de menos 6 também dá 6. Então, gente, ó, aquilo que eu destaquei ali dentro, aquele módulo de x menos 2 menos 7, esse cara ou ele é igual a 6, tá? Ou esse módulo de x menos 2 menos 7 é igual a menos 6. Uma das duas coisas vai ser, tá? Ah, Edinho, e agora? Pega esse menos 7 nas duas equações e
joga lá para o outro lado. No que tu joga lá para o outro lado, tu vai ter módulo de x menos 2 igual a quem? O menos 7 ele passa por lá somando, então 6 mais 7 é 13. E aqui o módulo de x menos 2, o menos 7 passa por lá somando, menos 6 mais o 7, 1. Legal, tá? Legal. Aí a gente vai dizer assim, legal, verdade. Olha só, e aí agora eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte ponto. O que a gente vai pensar? Esquece essa inequação, foca só nessa. O que vocês têm aqui, ó? A gente está calculando o módulo de alguém e está dando 13. Se eu estou calculando o módulo de alguém e está dando 13, esse alguém é quem? Ou é 13 ou é menos 13. Então, olha só, o x menos 2 é igual a 13, ou o nosso x menos 2 é igual a menos 13. Gente, olha que massa. Aqui, ó, na equaçãozinha do lado, eu tenho o módulo de alguém, o módulo de x menos 2, o módulo de alguém dando 1. Se eu estou calculando o módulo de alguém e dá 1, é porque esse alguém é quem? 1 ou menos 1. Então, ó, o nosso x menos 2, ele é igual a 1, ou... Opa, deixa eu apagar aqui, bonitinho, que agora já não tem mais o módulo, né, gente? Então, ó, se eu estou calculando o módulo de alguém e está dando 1, esse alguém é 1, ou esse alguém é menos 1. Então, ó, o x menos 2 é igual a 1, ou o x menos 2 é igual a menos 1. Ah, Edinho, e agora? E agora tu vai pegar esse menos 2 aqui, ó, e vai jogar lá pro outro lado da igualdade, somando nas 4 equaçõezinhas. No que tu joga para lá, aqui tu tens x igual a 15, aqui tu tens x igual a menos 11, aqui tu tens o x igual a 3, e aqui tu tens o x igual a 1. Tá aí, gente, ó. Tá aí, ó, bonitinho. Isso significa o quê? Que nesse momento, essa equação aqui, ó, ela vai ter 4 raízes. A gente tem 4 soluções, o 15, o menos 11, o 3 e o 1. É por esse motivo, gente, que esse exercício ele pediu a soma. Ele pediu a soma das raízes. O 15 menos 11, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Beleza? Então tá aí, gente, ó. Ele poderia também, hoje em dia, há uma tendência muito grande, ele pedir... Aqui ele pediu a soma, tá? Aqui ele pediu a soma das raízes. Mas ele, tranquilamente, ele também poderia pedir o produto das raízes, o número de raízes, tá? Então, nesse momento, ele pediu a soma. Edinho, esses 4 números satisfazem essa equação? Satisfaz. Quer ver, ó? Pega o menos 11. Substitui ali em cima, ó. Substitui no lugar de x, ó. Menos 11... menos 2, menos 13, módulo de menos 13, 13, 13 menos 7, 6, módulo de 6, 6. Olha que bonitinho, beleza? Então, essa equação, eu costumo dizer que essa equação, a gente resolveria ela até de forma quase que empírica, assim, sem a necessidade de trabalhar com a definição. Agora, gente, não esqueçam, módulo de x é o próprio x ou o oposto de x. Por que eu estou batendo tanto isso nessa tecla para vocês? Olha só o que eu quero aqui de vocês, ó. A soma das raízes distintas. A soma das raízes distintas da equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a módulo de x menos 3. Gente, olha só que massa. Agora a gente vai usar exatamente a definição. Vamos, Edinho? Claro que vamos. Vamos sim, sabe por quê? Porque olha só, se o módulo de x é o próprio x ou o oposto de x, o módulo de x menos 3 é quem? Ou é o próprio x menos 3 ou é o oposto de x menos 3. Então tá ficando assim, gente, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual ao próprio x menos 3, tá? Ou o x ao quadrado menos o 5x mais o 6 pode ser o oposto de x menos 3. Edinho, não entendi. A gente usou, galera, exatamente a definição. Se o módulo de x é o próprio x ou o oposto de x,
o módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3 ou o oposto de x menos 3. E aí, gente, olha só. Edinho, como é que a gente vai fazer isso? Pega esse x menos 3 e joga para cá. O que tu joga para cá, tu vai ter x ao quadrado menos 5x. Esse x vem para cá, negativo, vai ficar menos 6 vezes x. Esse menos 3 joga para cá somando, e aí vai ficar com 6, vai ficar 9. Tá? Então, olha só, nós temos essa equaçãozinha do segundo grau e essa aqui do lado. Essa aqui do lado eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse menos aqui na frente do parênteses, ele muda o sinal de todo mundo, vai ficar menos x mais 3, fazendo o que a gente fez ali do lado, ó, pega esse carinha, joga aqui para dentro, no que a gente faz isso, a gente vai ficar x ao quadrado menos, esse menos x vem para cá mais x, então menos 5x mais esse x vai ficar menos 4x. Aqui, ó, esse 3 vem para cá subtraindo. Então, 6 menos o 3, mais o 3, igual a 0. Gente, olha só. O porquê que ele pediu a soma das raízes distintas? Porque, gente, olha que fantástico. Se tu resolver essa equação do segundo grau, ao resolver essa equação do segundo grau, por soma e produto, pela fórmula, do jeito que vocês quiserem. Particularmente, eu prefiro resolver, vocês já sabem disso, por soma e produto. Dois números, que é a multiplicação dá 9. Porque, gente, olha só, o A é 1, então é bem rápido. Dois números, que é a multiplicação dá 9 e a soma dá 6, eu tenho só essa possibilidade aqui, ó, o 3 e o 3. Gente, é igual aqui, ó. Aqui o A é 1. Então, dois números, que é a multiplicação dá 3 e a soma dá 4. Edinho, por que a soma aqui deu 6? Porque a soma é o oposto de B. É menos B sobre A. É igual aqui, menos B sobre A. Então, gente, ó. Então, aqui, ó, a multiplicação tem que dar 3 e a soma tem que dar 4. Então, gente, ó, aqui eu tenho a multiplicação dando 3, 1 e 3, e a soma dando 4. Por que que ele pediu a soma das raízes distintas? Galera, soma das raízes distintas, eu tenho o 1 e o 3, né? Porque esse 3, essas duas raízes aqui já estão aqui, né? Então, a soma das raízes distintas é 1 mais 3, que fica só o 4, beleza? Gente, quem fez por delta, quem vai fazer por delta, essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Quem vai fazer por delta, o delta vai dar 0, tá? Toda vez que o delta dá 0, só tem uma raiz. Isso significa algo muito interessante. Quando o delta ele é 0, significa que essa equaçãozinha aqui, ó, o que está do lado esquerdo é um trinômio do quadrado perfeito, beleza? Vamos lá fazer o próximo. Gente, resolver em R a equação módulo de 3 menos x é igual a x mais 1. Gente, mesma ideia, mesma ideia. Módulo de x, o próprio x ou o oposto de x. Módulo de x menos 3, quer dizer, módulo de 3 menos x. Módulo de 3 menos x é quem? Ou é o próprio 3 menos x, ou é o oposto de 3 menos x. Então, gente, ó, deixa eu botar mais aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Ou vai ser o próprio 3 menos x igual a x mais 1, ou é o oposto de 3 menos x, e aí fica o oposto de 3 menos x igual a x mais 1. Olha que fantástico. Eu digo fantástico, gente, porque tu joga o x para cá, tu joga o 1 para lá, e nessa história de jogar para cá, jogar para lá, vai ficar 3 menos 1 é igual a x mais o x. Isso vai dar 2x igual a 2, o x é igual a 1. Legal. E no que tu vai... Ah, então 1 já é solução, né? E a outra solução tá aqui. Isso mesmo. Só porque quando tu vai calcular essa outra solução, olha só o que vai aparecer. Menos 3 menos x é igual... Opa, menos 3 mais x, né? É igual a x mais 1. Edinho, dos dois lados da igualdade eu já tenho x. Eu posso cancelar? Pode sim. Pode sim. Ah, mas se eu cancelar, joga para esse lado, tu já vai entender o que vai acontecer. Olha só, vai ficar menos o 3 menos o 1 é igual a x menos o x. A gente chegou nesse momento que menos 4 é igual a 0. Óbvio que menos 4 não é igual a 0. Isso significa o quê? Que nesse momento, essa equação, ela só tem uma única solução, tá?
E essa solução é o número 1, beleza? Gente, olha só, esse exercício 4, aqui eu botei o seguinte, ó, resolver em R a equação tal. Aqui, principalmente aqui na nossa região aqui no sul, de onde eu gravo essas aulas, aqui a gente tem os vestibulares da CAF, da UDESC, da UFSC, mas principalmente o vestibular da CAF e o vestibular da UFSC, eles colocam muitas vezes essa equação no seguinte sentido: essa equação possui uma única solução, ou o conjunto de solução dessa equação é um conjunto unitário. Gente, vamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque aqui, ó, a gente tem raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado. Gente, o que está acontecendo? Eu não posso pegar a raiz quadrada e cancelar com o quadrado. Por quê? Porque a gente viu lá na aula de módulo, na aula anterior, na aula de módulos reais de funções modulares, que esse x menos 2 ao quadrado, raiz quadrada, toda vez que eu pego um número, elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada, isso é a mesma coisa que módulo. Então, gente, o que a gente tem é isso aqui, ó, no fundo. Eu tenho o módulo de alguém dando 8. Então, se eu estou calculando o módulo de alguém, e aí a gente volta lá para aquela pergunta que eu fiz para vocês no início, ó. Se eu estou calculando o módulo de alguém e está dando 8, esse alguém é quem? Esse alguém, ou ele é o próprio 8, ou esse alguém é quem, gente? É o menos 8. Beleza? E aí, galera, olha só pega esse menos 2, joga para cá, joga para cá. Vocês vão ter duas soluções. O x é igual a 10 ou o x é igual a menos 6. Então, gente, essa equação, tá? Ela tem duas soluções. E não esqueçam, tá? Eles estão caindo, ó, 10 e menos 6. Como é que isso está sendo apresentado, principalmente aqui nos vestibulares da região sul? Eles colocam essa equação numa questão de proposições e eles estão dizendo, essa equação possui uma única solução. Tá? Na verdade, não. Essa equação possui duas soluções. Existem dois valores de R que satisfazem essa equação. Beleza? E aí, gente, a gente chega no nosso último exercício de equações. Posterior a isso, a gente vai falar sobre inequações, mas olha só. O número de raízes da equação módulo de 2x menos 1 igual a módulo de 1 menos x. Gente, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um post-it, vou botar aqui, ó, pensa que é só vocês que usam post-it, tá? E eu quero nesse post-it perguntar algo que vai ser necessário para que a gente possa resolver essa igualdade aqui. Gente, quando a gente tem assim, ó, módulo de x é igual a módulo de y, o que pode acontecer? Quando a gente resolve módulo de x igual a módulo de y, o que pode acontecer? Aí tu estás pensando assim, Edinho, pensa pela definição. O módulo de x pode ser o próprio x, pode ser o oposto de x. O módulo de y pode ser o y, pode ser o oposto de y. Então, gente, o que está acontecendo? Aí tem gente em casa pensando assim, então de repente o x é positivo e o y é positivo. Tem gente em casa pensando assim, bom, mas o x ele pode estar positivo e o y pode estar negativo. E aí tem gente pensando assim, mas eu pensei que o x é que está negativo e o y é que está positivo. E tem gente pensando assim, mas também o x ele também pode estar negativo, né? E o y ele também pode estar negativo. Pois é, galera. E aí eu pergunto para vocês. Isso significa o quê? Que quando a gente tem uma igualdade entre dois módulos, a gente vai precisar resolver 4 equações? Não. Não. Sabe por quê? Porque essa equação aqui, ó, se tu multiplicar por menos 1, tu chega nessa aqui de baixo. Isso significa o quê? Que essa equação e essa equação são equivalentes. Elas têm a mesma solução. Então significa, galera, que eu já vou até riscar essa daqui, ó. Porque eu não vou resolver essa, porque eu vou resolver essa. É igual essa daqui, gente, ó. Se tu pegar essa daqui e multiplicar por menos 1, tu chega na de baixo. Então a gente não vai resolver a equação de baixo. Isso significa o quê? Toda vez que vocês tiverem uma igualdade entre dois módulos, isso aqui é sensacional, uma igualdade entre dois módulos,
vocês vão igualar os caras que estão dentro do módulo positivo e vão resolver, e depois o primeiro positivo igual ao segundo negativo. Edinho, como assim? Tu vem aqui para a equação. Módulo de 2x menos 1 é igual a módulo de 1 menos x. O que significa isso? O 2x menos 1, positivo, do jeito que está, é igual a 1 menos x, positivo, do jeito que está, ou o primeiro, 2x menos 1, é igual ao segundo negativo. Então, ó, o segundo negativo menos 1 menos x. E aí agora resolve, gente. Resolve, ó. No que tu joga para lá e tu traz para cá, nessa história de jogar para cá, jogar para lá, o menos x vem para cá somando, vai ficar 3x é igual a 2. Porque né, jogou para cá, ele vem somando. 3x igual a 2, o x é igual a 2 terços. X igual a 2 terços. Edinho, tem algum problema por dar número fracionário? Claro que não. X é igual a 2 terços. E aqui, gente, ó, o 2x menos 1, esse menos na frente do parênteses, tu sabe que ele muda tudo. Menos 1 mais o x. Pega o x, joga para cá, joga para cá. Nessa história, gente, ó, já vai vir para lá, vai ficar só o x, porque 2x menos x fica x, igual, jogou para cá, 0. Então tá aí, gente, ó. Nós temos duas soluções. Percebam, ó. Esse tipo de exercício, ele quer saber o número de raízes. Ele poderia pedir a soma das raízes, o produto das raízes, mas nesse exemplo não. Ele pediu o número de raízes. E aí, gente, nesse momento, a gente fez tudo o que pode aparecer com equações modulares, tá? Mas, galera, e de forma muito legal, a gente vai fazer, e de forma rápida, a gente vai fazer as nossas inequações modulares. E eu digo para vocês de forma rápida, por quê? Porque, galera, eu vou botar lá embaixo, ó, antes de qualquer coisa, anotem aqui embaixo, ó, módulo de x ou é o próprio x, se o x é positivo, ou vai ser o oposto de x, se o x é negativo. Gente, a gente só vai usar a definição, só vamos usar a definição. E tanto que a gente só vai usar a definição, que eu quero a ajuda de vocês para fazer dois exercícios aqui de inequações. Um eu vou deixar para vocês. Galera, a expressão módulo de x menos a menor que 16 também pode ser representada por, galera, módulo de x menos a. Galera, quando tu vai falar sobre inequações, tu não pode pensar em outra coisa. Usa apenas a definição. Tem materiais por aí dizendo o seguinte, usa por essa propriedade, usa por essa propriedade. Gente, é muito bonitinha a propriedade para eu passar agora para vocês no vídeo e beleza. Agora eu quero ver vocês usarem essa propriedade daqui a 2 meses lá no vestibular. Como é que tu vai lembrar dessa propriedade? Tu não vai lembrar. Agora da definição de módulo tu lembra, porque a gente está usando isso desde o início. Então, gente, ó, módulo de x ou é o próprio x ou o oposto de x. Então, gente, módulo de x menos a é quem? Ou é o próprio x menos a, menor que 16, ou é quem, gente? Ou é o oposto de x menos a, menor que 16. E aí percebam, galera, que olha só, tu só joga o a para cá, tu tens que o x é menor que 16 mais a, beleza? Então, ó, aqui a gente já tem uma parte, deixa isso aí. Agora, olha só, esse menos na frente, ele muda o sinal de todo mundo, então vai ficar menos x mais a é menor que 16. Gente, tranquilamente a gente vai pegar esse a, vai jogar para cá, então a gente tem que menos x é menor que 16 menos a. E aí, gente, eu não quero saber qual é o valor de menos x, tá? Eu quero saber qual é o valor de x, então eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, aqui fica x, a desigualdade ela inverte, e aqui vai ficar a, que fica positivo, o a vai ficar positivo, ele estava negativo, fica positivo, e o 16, que estava positivo, fica negativo. Então tá aí, gente, ó. Então, por um lado,
o teu x ele é menor que 16 mais a. E por outro lado, o teu x ele é maior que a menos 16. A menos 16, letra D. Olha só, o nosso x... Ah, Edinho, eu nunca sei enxergar. Gente, olha só, o nosso x tá aqui, ó. X é menor que 16 mais a, beleza? E x é maior, então x é maior do que a menos 16. Então, ó, por esse motivo que eu assinalei letra D. X é menor do que 16 mais a e x é maior do que menos 16 mais a. Bonitinho, beleza? A2 vocês vão fazer do mesmo jeito, porque eu quero fazer a 3 com vocês. Eu quero fazer a 3 porque eu acho a 3 fantástica, porque eu já vi algumas provas questionando um fato muito legal dessa 3. Como assim, Edinho? Primeira coisa, não tem novidade nenhuma, tá? A gente está calculando o módulo de x mais 6. Se eu estou calculando o módulo de x mais 6, eu tenho duas possibilidades. Ou é o próprio x mais 6, e aí fica assim, ou é o oposto de x mais 6, e aí fica assim. Tranquilo, gente? Beleza, né? No que tu joga para cá, tu tens que o teu x é maior do que 1, porque o 6 joga para cá subtraindo, né? Aqui fica menos x menos 6 maior que 7. Legal. No que tu pega esse carinha e joga para cá, isso vai ficar menos x maior que 13. Legal. E aí, gente, no que a gente multiplica por menos 1, aqui fica o x, aqui fica menos 13 e inverte. Isso significa o quê? Que enquanto conjunto solução, nós temos que x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1 ou o x é menor que menos 13. Tem muito aluno que diz assim para mim, Edinho, por que tu não escreveu desse jeito? Porque aqui, gente, o meu x estava espremido entre esses dois caras. Aqui o nosso x, ele não está espremido. Olha só o que está acontecendo. Tá? Olha só o que está acontecendo. Tu tens que o x é maior do que 1, x maior do que 1. O 1, ele não entra, tá? E o x é menor que menos 13, tá? Qual? Gente, olha só. A gente já resolveu a questão, tá? A gente já resolveu o exercício. Eu só vou pedir mais 2 minutos da atenção de vocês, porque eu presenciei um exercício que eu achei fantástico, tá? Que dizia assim, ó, resolva nos inteiros a inequação tal. Não vamos esquecer, né, gente, inequação, porque aqui, ó, a gente está trabalhando com desigualdades, né? Então ele dizia assim, ó, resolvendo a equação, essa inequação nos inteiros, ele pedia a soma dos números inteiros que satisfazem a inequação. A soma dos números inteiros que satisfazem a inequação. E muita gente entrou com recurso para essa questão. Por quê? Porque, Edinho, a minha soma dos números inteiros, eu posso somar qualquer número inteiro maior do que 1 e qualquer número inteiro menor que menos 13. E não vai dar de somar, porque eu tenho infinitos números. E aí eu pergunto para vocês, será? Porque se eu somar do 1 para frente, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, eu vou ter o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e lá vai. Certo, gente? Agora, quando eu somo os números que estão antes de menos 13, eu vou ter o menos 14, o menos 15, tá? Aqui eu vou ter o menos 16, o menos 17, o menos 18 e lá vai. Gente, e se eu perceber como é que está acontecendo, olha só, na hora de eu somar, o menos 14, o 14 vai embora com menos 14, o 15 vai embora com menos 15, o 16 vai embora com menos 16, o 17 vai embora com menos 17, e daqui para baixo, gente, ó, todo mundo se cancela.
E aí, galera, se ele quer saber a soma dos números inteiros dessa inequação, eu tenho que somar esses aqui que sobraram, ó. Massa, né, gente? Isso foi só para mostrar para vocês como é que essas questões podem estar aparecendo no vestibular para vocês, tá bom? Beijo, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.